Números capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 9. Sobre todos os desafios que eu tenho vivido, sobre todos os desafios que eu tenho aceito, encarado, eu não faço nada sem antes clamar ao Senhor e antes de tudo colocar diante de Deus a minha vida pedindo por mais fé. Porque o tema da mensagem desta noite é: a fé faz e marca a história. A fé, ela faz e marca a história. Eu poderia até dizer em duas partes: a fé faz a história, a fé marca a história. Quanto mais nós tivermos fé, mais nós poderemos encarar os desafios. E aqui, o povo de Deus estava diante de um desafio. O povo de Deus aqui estava diante de um desafio. Eles sabiam da promessa, eles sabiam que chegaria este dia, eles eram constantemente relembrados da promessa de Deus. Mas você vai ver aqui, no transcorrer da história, daquilo que vamos ler, daquilo que vamos meditar, que o povo falhou. E aí fica a pergunta para mim e para você, antes de pré-julgamento, antes de esse povo de Israel aí, nossa, que povo duro. Será que às vezes você e eu também não somos assim em algumas situações? Números 14, de 6 a 9, nos diz assim a palavra do Senhor: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nola dará, esta terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, viva, poderosa, eficaz, que não volta para ti sem antes realizar a tua vontade, para a qual ela foi enviada. Ela nunca volta para o Senhor vazia. Eu peço nesta noite, mais uma vez, que ela foi lida, e com a ação poderosa do teu Espírito, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus havia libertado Israel do Egito. Deus já havia sustentado este povo no deserto. E agora eles estavam às portas da terra prometida. E trazendo para os dias de hoje, vamos pensar no que Jesus fez por mim e por você. Deus já tinha libertado o povo do Egito, da escravidão, ok? Jesus nos tirou das trevas. Deus já havia sustentado o povo pelo deserto, pela caminhada ali no deserto, que aliás demorou por causa de rebeldia, por causa de desobediência, mas não é a pregação de hoje, isso é um outro dia. Deus, assim como fez lá no passado, sustentando aquele povo no deserto, Ele também nos sustenta hoje, na nossa caminhada rumo à nossa terra prometida. Qual é a terra prometida que nós temos hoje? O céu. Então, da mesma maneira como Deus agiu naquele tempo, Deus age hoje. Libertou o povo do Egito, nos libertou das trevas, nos libertou do lamaçal do pecado. Caminhou e sustentou o povo no Egito, também nos sustenta na nossa caminhada. Ele os levou às portas da terra prometida, cada dia mais, estamos mais próximos também do céu. É a mesma história. Por isso que quando eu olho para algumas pessoas que facilmente desistem do propósito, eu fico muito triste, porque o Senhor é o mesmo. É o mesmo que agiu ali no povo de Israel, é o mesmo Deus que age na nossa vida hoje.
Moisés, ainda líder do povo, enviou 12 espias. A gente tem esse relato aí em Números capítulo 13, um pouquinho para trás, não vá para lá ainda, mas nós temos o relato ali no capítulo 13, sobre até os nomes que foram. Todos viram a mesma terra, os 12 espias viram a mesma terra. Todos eles voltaram com relatórios. E dentre estes, 10 voltaram com um relatório negativo, e somente 2, Josué e Calebe, voltou com um relatório positivo. Não que eles não levaram em consideração o perigo, o desafio para entrar naquela terra. Assim como eu e você temos desafios todos os dias. Mas nós não vamos desistir do plano de Deus, não vamos desistir do destino final. E aqui, a maneira como esses 10 trouxeram o relatório negativo, eles começaram a desanimar o povo, de que era impossível chegar naquela terra, que era impossível adentrar, melhor dizendo, aquela terra. Somente 2 voltaram com fé. 10 voltaram com medo, 2 voltaram com fé. Há um fato marcante aqui. Nós sabemos o nome de Josué e Calebe, mas quem se lembra dos outros que voltaram com um relatório negativo? Embora no capítulo 13 tenha o nome deles lá, mas depois a história não cita mais os seus nomes. É que o medo ou a dúvida não deixa legado, mas a fé sim. A fé sim. Se hoje Deus me levasse para outro lugar, se hoje Deus me levasse para uma outra igreja, se Deus me levasse, não vai levar ainda, irmãos, eu estou só fazendo uma análise. Eu pergunto para Deus, eu vou deixar legado? Ou eu vou deixar tudo no esquecimento? Ou vai passar um dia, umas semanas, meses, e alguém vai falar assim, não faz falta. Eu quero que você pense também na sua vida diária. Como é a sua atuação no seu trabalho? Você faria falta lá se amanhã você não fosse mais trabalhar? Para os seus vizinhos, você faria falta? Você faria falta aqui para a igreja? Tem gente que some tanto, irmãos, que de repente aparece assim, e fala, nossa, uma visão. Não, pastor, estou vivo. Ah, bom. Muito cuidado. Quando você cai por esse caminho da dúvida, da indiferença, cabe indiferença aqui também, você não deixa legado. A fé deixa. E isso não tem a ver com cargo. Você não precisa estar fazendo nada aparente, que apareça, né? Que você apareça. Não. Você pode ser bênção aí onde você está. Outro dia eu ouvi uma mensagem, um dia eu vou trazer mais completa, né, para a nossa edificação, aquele que vive para a glória de Deus. Ah, irmãos, há tantas formas de vivermos para a glória de Deus. E essa mensagem desta noite, ela tem um peso muito forte, especialmente esse contraste entre Josué e Calebe juntos, né, e os outros que sumiram na história. Isso mexe comigo, isso deve mexer com você, isso deve mexer com a gente, para nos chamar a viver com coragem. Hoje mesmo, no final dessa mensagem, já vai estar ali no jeito daqui a pouco, nós veremos um vídeo desta igreja, que fala exatamente sobre história, e é um vídeo novo, e depois no final, depois do vídeo, que é parte dessa mensagem, eu quero fazer uma aplicação à nossa igreja. Todos os 12 viram a mesma coisa, todos os 12 viram a terra, todos os 12 viram os desafios, todos os 12 viram que de fato era uma terra que mana leite e mel, como aqui no versículo 8
na fala de Caleb e Josué, eles declararam isso: o Senhor nos fará entrar na terra, a terra que mana leite e mel. Eles viram, mas nem todos creram. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, eu espero que você tenha deixado ela aberta. Volte um pouquinho aí no capítulo 13, a partir do versículo 25, se você também quiser saber o nome dos 12, incluindo os 10 que duvidaram, está aqui no capítulo 13, a partir do versículo 4. E aí você depois pode ver os nomes, ler os nomes na sua casa, destes 12 espias que foram enviados. Mas eu quero falar aqui sobre a missão deles. Números capítulo 13, de 25 a 33, nos diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles ficaram 40 dias olhando aquela terra. Versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Trouxeram umas amostras. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Se fosse no nosso dia de hoje era: oxe, para! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, como é difícil quando há no meio do povo pessoas que não têm fé e puxa para trás. Você não tem fé? Então ora para Deus aumentar a sua fé e não atrapalhe a fé dos outros. Deu para entender? Mas se você começar, porque eu acho, porque eu penso, você vai trazer as pessoas para trás. Porque olha o versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, só dificuldade, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Meus irmãos, os 12 concordaram que a terra era boa, no versículo 27. Todos eles sabiam que o povo era forte e as cidades eram fortificadas, versículo 28. Os 10 ficaram insistindo: nós não poderemos subir, como lemos no versículo 31. Caleb disse: não, nós devemos subir. No versículo 30, fez calar todo o povo. Sabe por que ele fez calar todo o povo? É porque quem não tem o que fazer e não tem o que falar, geralmente aguça os outros. E aí começa aquele burburinho, aquela falação, aquela coisa de medo. Ah, irmãos, como é difícil a gente conviver com a falta de fé. Mas Caleb para o povo, pede para o povo se calar, e disse no versículo 30, subamos e possuamos a terra, certamente nós prevaleceremos contra ela. As circunstâncias elas podem ser iguais para todos, mas a reação de cada um, diante dos mesmos desafios, diante das mesmas dificuldades, depende de onde está a nossa fé. Isso em todas as áreas da nossa vida. E trazendo para a vida da igreja, para a vida espiritual, quando a gente fala de crescimento,
Teremos uma reunião agora sábado com a liderança da igreja, e logo virá aí uma notícia sobre algo que nós vamos mudar a partir de setembro, porque nós queremos ver esta terra, a igreja, crescer. Então nós precisamos ter fé e precisamos fazer algo. Josué e Calebe, eles foram os únicos que tiveram fé e ousadia no meio do medo. Nós lemos aqui em Números 14, de 6 a 9, que foi o texto base da mensagem desta noite, conforme nós já lemos, que eles declararam ao povo com fé, no versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Mas eles disseram dessa maneira, como assim, vamos colocar fé. Mas eles sabiam da promessa de Deus, e eles confiavam nessa promessa, porque Deus já tinha feito antes. E eu estava pensando hoje, até hoje, Israel, territorialmente falando, é honrada pela forma como ela, a sua agricultura, embora tem toda a dificuldade de solo árido lá, mas ela tem tecnologia, ela produz. A questão de segurança de Israel é vista pelo mundo todo, o mundo todo tenta copiar. Irmãos, a promessa de Deus lá daquela terra, até hoje prova que é uma terra boa, porque até hoje Israel é um país próspero, é um país que avança. Então quando Deus promete, quando Deus fala, Ele cumpre. A fé, ela não nega as dificuldades, a fé, ela não é cega. Jesus fala para termos fé, mas também fala para fazermos cálculos. Jesus fala para termos fé, mas fala que nós precisamos de fato nos prostrarmos diante do Senhor. A palavra diz que nós podemos orar e clamar ao Senhor, mas há aquelas questões que a gente às vezes ora errado. Portanto, a fé, ela não nega as dificuldades. A fé de Calebe e Josué viram os gigantes, mas a fé de Josué e Calebe sabia que Deus era maior do que eles. Olha o que diz aqui o capítulo 13, no versículo 33, que eles viram ali os gigantes. Eles viram os filhos, os descendentes de Anak. Eles eram, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E aqueles que estavam dando o relatório negativo falaram assim: nós mesmos nos vimos como pequenos, nós mesmos nos sentimos diminuídos. Quantas vezes você se sente diminuído? Quantas vezes tem pessoas que querem te diminuir? Aqui a palavra dessa noite é uma palavra para cima, para frente, para avançar, onde Deus fala para o povo: vocês chegaram na porta, vocês agora precisam entrar. E às vezes nós encontramos pessoas que querem nos puxar para trás, até mesmo nas suas realizações pessoais. Você tem planos, você sabe onde você quer chegar, e chega alguém e tenta te desanimar, principalmente falando assim: ai, tá bom do jeito que eu estou, deixa essa pessoa ficar bem do jeito que ela está, mas você avance. Ela não quer ficar do jeito que ela está? Ela fica, mas você avança. Porque se olhassem para os 10, não teria chegado à terra prometida. Se olhassem para os 10, não entraria ninguém. Que aliás não entrou quase ninguém. Mas olha só, é muito importante nós crermos no Senhor, termos ousadia, sabermos da certeza de que Deus está conosco. Nós não somos escravos do medo. A dúvida, ela olha somente para o tamanho do inimigo. A fé, ela olha para o tamanho de Deus. Josué e Calebe, eu estou insistindo nisso, eles sabiam: o que Deus promete, Ele cumpre. Você não precisa abrir, mas eu quero ler Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha o que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Todas as promessas do Senhor são fiéis. Multidão, geralmente na história, segue o medo, mas a história só é feita por quem
persevera. Você, olhando para a sua vida pessoal hoje, dentro dos seus desafios, as suas situações, você quer perseverar ou você quer retroagir? Você quer avançar ou você quer retroagir? Quero avançar, então persevere. O povo aqui já começou a chorar e queria até voltar, gente, para o Egito. É o que diz aqui no capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Depois anote e leia na sua casa. Eles começaram a reclamar com Moisés e Arão. E no final do versículo 3 eles falam assim: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Gente, não seria melhor a gente voltar? Olha, depois de quantos anos eles ainda tinham o coração preso no passado, preso na escravidão, preso na regressão, porque eles iriam regressar. E eu já preguei várias vezes aqui sobre aquela questão da geometria, né, de Deus, que nós temos as figuras geométricas: triângulo, quadrado, temos retângulo, círculo, reta. Vocês gostam, né, disso aí na escola, né? Fazer aqueles cálculos, tamanho da reta, era da hora. Nossa, os alunos ali estão tudo, não vejo a hora de chegar na escola amanhã, fazer uns cálculos assim, né? Isso aí, verdade. Isso é inteligente, hein, gente? Fazer bem. Meus irmãos, a figura geométrica do diabo é o círculo. Ele gosta quando você está andando e não sai do lugar. Mas a figura geométrica de Deus é a reta, é para cima, é de glória em glória. É avante, é subindo a escada. Mas tem momentos que a gente para. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que pararam, mas também temos exemplos que essas pessoas enxergaram o seu erro e voltaram a caminhar, e voltaram a andar. O povo começou a chorar, o povo quis voltar para o Egito. E por isso, essa geração incrédula não entrou na terra. Olha que triste, depois de tanto caminhar no deserto. Em Números capítulo 14, a partir do versículo 29, só são 2 versículos, eu quero ler, 29 e 30, diz assim, neste deserto, o Senhor falou, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, e todos os demais que fossem abaixo de 20 anos. Só uma pequena parcela do povo entrou, porque ouviu coisa errada, porque deu ouvido para gente sem fé. Não dê ouvido para gente sem fé. Somente os que eram abaixo de 20 anos, acima de 20 anos, segundo o último censo, não vai entrar. E aí, por que Deus destacou Josué e Calebe? Porque eles tinham mais de 20 anos. Deus não faz nada sem olhar para o teu posicionamento, para a sua postura, para a sua vida de servo. E foi assim que ele olhou para Josué e Calebe também. Essa é a consequência, irmãos, sobre quem desiste da fé. Não entra para o cumprimento das promessas. Eu não vou falar de salvação. É um termo muito profundo. Mas eu quero falar pelo menos de coisas aqui deste mundo, porque aqui era uma questão de uma terra física, não é uma terra espiritual, não é o céu, é uma terra física. Eles não entraram, materialmente falando, eles não conquistaram. Então eu quero dizer para você, não desista do posicionamento que você tem. Se Deus te chamou para esse lugar, para esta casa, para esta igreja, vamos sonhar juntos os sonhos de Deus, vamos levar adiante aquilo que Deus tem para nós, porque só Josué e Calebe que permaneceram firmes e viveram, vieram para a terra e viveram para ver a promessa se cumprir.
Este episódio do povo regressando, do povo duvidando, do povo murmurando, é bem parecido com o que aconteceu com uma outra multidão. A multidão que seguia Jesus. Todos eles o abandonaram, só ficaram por fim os discípulos. E ainda Jesus deu a oportunidade. Vocês querem ir também? Vocês querem ir atrás deles também? Eles só estavam me seguindo por causa do pão, por causa dos milagres. Mas agora eu estou falando sobre o reino, eles não querem permanecer comigo. Vocês querem ir também? Eu quero dizer para você que o medo, ele nos paralisa. Ele nos faz voltar atrás. A fé nos impulsiona e nos mantém firmes até o fim, e mais ainda do que firmes até o fim, avançando enquanto nós vivemos neste mundo. Eu quero que você agora veja esse vídeo, e depois eu vou voltar comentando o que Deus falou comigo nessa semana quando eu assisti ele de novo. Esse vídeo é de novembro do ano passado. Ele completará agora dia 25 ou 26 de agosto, exatamente 9 meses. E eu quero fazer até uma analogia aqui que Deus colocou no meu coração, sobre esses 9 meses. Mas veja o vídeo que fala inclusive sobre a história da nossa igreja. Assista. Se alguém quiser escrever uma boa história, vai coletar todas as suas grandes experiências, inserir seus maiores aprendizados e se dedicar até que produza uma obra-prima, através de si mesmo e de seus esforços. Mas, se alguém quer escrever uma história esplêndida, esse alguém entenderá que jamais poderá fazer isso sozinho. Grandes histórias são escritas por pessoas que acreditam naquilo que vivem. Não uma, nem duas pessoas. Elas são várias e formam uma multidão. Tais pessoas, quando reunidas, constroem uma família que independe de DNA humano. O laço que as liga é espiritual e não terreno. Esse é o elo mais forte que existe, pois é nutrido pelo majestoso Deus, que criou os céus, a terra e os homens. E que colocou nesses homens a eternidade. Esses indivíduos caminham em conjunto e não olham esta vida como um fim em si mesmo, mas sim como uma trajetória que os levará para seu verdadeiro lar. Então, enquanto estão aqui, de passagem, se incumbem de mudar a sua geração e de inspirar as gerações que virão. As novas gerações olham o que foi construído no passado como estímulo e impulso para seguirem contando a mesma história, de novas formas, com novos olhares e ideias, mas com o mesmo coração. entendemos o que foi feito e qual o sentido de tudo isso. Vamos continuar daqui. Eles afirmam. Cinco anos significam muitas coisas. Vitórias, sim, mas inúmeros desafios, diversas dores e perdas, mas uma coletânea interminável de misericórdias e milagres. 3 décadas e meia. E o entendimento de que até aqui nos ajudou o Senhor, e de que sem Ele, nada do que foi feito teria existido. Quem vai continuar contando essa história? Você e eu.
o nós, que é capaz de abalar as estruturas do inferno e de transformar vidas para todo o sempre, através do poder que age em nós. Quero que você feche os seus olhos agora. Eu sei que você viu muitas pessoas ali que não estão caminhando mais. Algumas, claro, têm razões, como mudaram até de país, ou mudaram de cidade, mudaram para outro estado. Mas tem gente que desistiu de caminhar. 9 meses apenas se passaram. E talvez neste vídeo tem pessoas que estão pensando em parar. Talvez tem pessoas pensando em parar. Mas o que o Senhor colocou no meu coração sobre os 9 meses é que a obra de Deus jamais para. O que acontece em 9 meses? O nascimento. E o Senhor tem trazido outros filhos para esta casa. Por isso eu tenho uma notícia para te dar. Se você pensa em parar e até pensa que você parando, Deus tem outra pessoa para colocar no seu lugar. Não tenha dúvida disso. Mas não é nisto que a minha alma, o meu coração folga. O meu coração clama para que Deus te mantenha e ainda traga novas pessoas. Meus irmãos, essa questão da caminhada é muito séria. A questão da falta de fé, a questão da dúvida, a questão de parar, a questão de olhar para os gigantes, a questão de olhar para as dificuldades do dia a dia, as dificuldades do nosso tempo. Todos nós enfrentaremos gigantes, mas a diferença está onde nós colocamos os nossos olhos. Só a fé pode enxergar oportunidades onde o medo e a dúvida vê somente a impossibilidade. Só escreve história quem persevera. A perseverança é fruto da confiança em Deus. Fé não é só acreditar de forma abstrata, como algo só está no meu coração. Fé é continuar andando, mesmo quando tudo parece contrário. Eu até falei sobre isso na vigília sexta-feira. Mesmo Jesus estando no barco, os discípulos passaram por uma tempestade. Deus não procura os mais fortes, Ele procura os que confiam plenamente nele. Sabe por quê? Deus, Ele é especialista em aperfeiçoar os fracos. O medo, a dúvida, apaga nomes. A fé escreve legado. Por isso, meu desafio para você nessa noite é: sejamos como Josué e Caleb, crendo nas promessas. Talvez você está esperando por ela ainda. Mantenha-se firme. Persevere. A história ela vai sendo escrita por aqueles que decidem acreditar quando outros desistem. Qual é a sua decisão hoje? Quanto à sua vida espiritual, quanto à sua vida com Cristo, quanto à sua vida nesta igreja. Você quer continuar escrevendo uma história porque você acredita? Porque ela continuará sendo escrita, apesar daqueles que desistem. Mas eu quero, nesta noite, terminar ministrando esse cântico, porque muitas pessoas têm olhado para o medo, para a dúvida, e isso tem impedido de avançar. Mas muitas pessoas também têm se entregue ao pecado, e o pecado também tem paralisado. E eu escolhi esse cântico porque ele vai tanto tratar com relação a não termos mais medo,
mas também ele vai tratar sobre uma verdade: eu sou filho de Deus, e por ser filho de Deus, eu quero andar perseverantemente. Amém? Você quer? Fique em pé.